E aí, meus amigos, como vão? Tudo jóia? Bom, nessa aula do curso de inclusão nas aulas de educação física, nós vamos falar um pouquinho sobre deficiência mental, tá? E aí vamos entender que a deficiência mental, ela tem uma variedade, né, enorme, né? A deficiência mental, inclusive, é até difícil de ser diagnosticada com precisão, né? Já que quando nós observamos determinados sintomas, né, assim, determinados comportamentos, porque a deficiência mental ela é caracterizada por comportamentos que o indivíduo apresenta. Ainda assim, esses comportamentos, às vezes, eles são comuns entre as deficiências mentais, e aí fica difícil, né, de se ter precisão no próprio diagnóstico, né? Quantos diagnósticos já não vi aí na área da psicologia, né, que erraram, né, que foram incorretos, foram imprecisos, na verdade. Disseram que era um tipo de deficiência e na verdade era outro, ou na verdade simplesmente nem existia deficiência, tá? E o primeiro deles que nós vamos conversar um pouquinho é sobre a questão da psicose, né? Não fala em psicose, refere-se ao estado mental no qual existe uma perda de contato com a realidade. O sujeito simplesmente, em linguagem comum, vamos dizer assim, ele vive num mundo diferente, né? Ele vive num mundo paralelo, ele imagina as coisas, ele entende as coisas de uma forma distinta, ele vai buscar informações e subsídios para entender o que é a realidade através da sua imaginação. Então ele imagina as coisas, né? E não necessariamente ela existe. Então a gente fala que existe uma perda de contato com a realidade, tá? Psicose, então, se vocês observarem, significa estado mental anormal, né? Não sei se existe estado mental normal, tá bom? Eu falo que todo mundo de perto parece um pouco louco, né? Todo mundo de perto é estranho. Todo mundo tem um pouquinho aí, né? De louco todo mundo tem um pouco, né? Não é aquela frase famosa que a gente usa. Então, a gente fala que a psicose, que é essa perda do contato com a realidade, ela atinge, olha lá, até 5% da população em algum momento da vida. Olha que legal isso. Legal sim, né? Legal da gente saber, não é legal de se ter, tá? 5% é bastante gente, tá? E fala-se em algum momento da vida porque ela pode ser desencadeada por uma série de coisas, né? Como, por exemplo, a esquizofrenia, doenças bipolares, depressão grave. Pessoal, tem uma coisa na nossa sociedade, né, no nosso ramo, principalmente para quem leciona na escola, vocês devem observar isso, dizendo que uma grande parcela da população sofre, né, de depressão, por exemplo, e não sabe, né? Se vocês observarem entre os professores que atuam nas redes públicas escolares, né, tem uma grande parte aí que está doente, né? A gente conhece, não sei se vocês já ouviram falar na síndrome de Burnet, né, ou burnout, né, como é que se escreve, né, burnout. Essa síndrome ela é caracterizada pela estafa, né, pelo excesso, né? A gente trabalha demais, né, corre para conseguir o dinheiro para pagar as contas e tudo mais, e acaba num estresse danado, acaba num limite aí do excesso, né, de trabalho, na verdade. E aí é legal observar isso porque essa estafa leva o sujeito a um estado mental muito ruim, muito deprimente, né? Um estado mental não favorável à questão da saúde psicológica do sujeito. E pode ser que esse estado mental de estresse leve o sujeito a uma psicose, por exemplo, tá? Além disso, olha, infecções, né, uso excessivo de uso excessivo, depois abstinência de álcool, tá? Crises convulsivas, né, drogas, uso de drogas, não dormir, né? Não dormir leva o sujeito ao estresse e depois pode ser que aconteça uma psicose, né? Eu, particularmente, né, como um estudante, vamos chamar assim, dessa área, né, da inclusão,
eu vejo a psicose, eu vejo esses distúrbios que acontecem ao longo da vida como uma fuga do sistema nervoso central ao que está acontecendo com ele, tá? É como na área da fisiologia, né, da educação física, por exemplo, você tem lá nos tendões, por exemplo, né, o órgão tendinoso de Golgi, né, o órgão tendinoso de Golgi preserva, né, protege os tendões em situações de grande contração muscular, né, para que o tendão não se rompa. Então ele obriga o músculo a relaxar para que o excesso de contração não cause o rompimento dos tendões. E eu falo que o cérebro ele tem, né, sabe-se muito sobre o cérebro, obviamente, mas ele tem um mecanismo de proteção também, tá? Ele desliga, né, ele nega, né, todo o excesso, né, de estresse, de bagagem e qualquer tipo de distúrbio que ele possa sofrer, tá? Então, entrar num estado psicótico pode ser considerado, né, especialmente sobre a minha visão, um estado de fuga do próprio sistema nervoso central em relação àquilo que o sujeito vem sofrendo, que ele vem absorvendo, tá? Além disso, né, se vocês pararem para pensar, a psicose foi por muito tempo tratada. Lembra das duas vertentes, né? Se tratar uma deficiência como uma intervenção médica ou uma intervenção de inclusão, uma intervenção social. Por muito tempo a psicose foi tratada da forma médica, né? E as crianças, por exemplo, que apresentavam comportamentos, né, especialmente agressivos, por exemplo, foram enjauladas, né? Foram presas, foram mantidas em situações aí desumanas, na verdade, tá? A incidência, por exemplo, desses tipos de psicose, vamos chamar assim, olha lá, como por exemplo o autismo, olha, ele é bastante comum em meninos, né? Ele é muito mais comum em meninos, tá? Aí quando nós falamos, né, da esquizofrenia, que foi o primeiro item que eu citei nessa aula, observem que distúrbios do conteúdo do pensamento, distúrbios de cognição, né, distúrbios de afetividade, tudo isso está relacionado à esquizofrenia, né? O sujeito esquizofrênico, né, costuma, né, não sei dizer se é a maioria ou não, mas a percepção que eu tenho como voluntário de hospital psiquiátrico e de APAE que fui, eu percebia que eram pessoas, né, que tinham uma tendência à agressividade, tá bom? Então a esquizofrenia é marcada por isso, né? E além disso tem lá a sua incapacidade, né, de interação social, né? É menor a capacidade do sujeito de interagir dentro do ambiente social. Tem uma incapacidade de comunicação verbal, né, ou não verbal. Então é um sujeito mais retraído, escondido, tá? E tem um repertório de atividades e interesses que é bastante restrito. Então olha que interessante, né? Nós temos características. Então, por exemplo, vocês vão ver aqui que a esquizofrenia, nós estamos falando que a esquizofrenia tem uma incapacidade qualitativa na interação social, ótimo. E o autismo não, tá? O autista é esquizofrênico, olha, são coisas diferentes, são tidas como diferentes. No entanto, se assemelham demais, né, em termos de características, tá? E há literatura também, né, falando que o autismo e a esquizofrenia, na verdade, são a mesma coisa, né, a mesma deficiência. Então, inclusive, quando eu fui fazer essa pesquisa, né, para organizar esse material da aula, né, nesse estudo aqui de 2014, olha, foi retirado lá, ó, da Sociedade Americana do Autismo, né, e aí falou do autismo como características como as características da esquizofrenia, né? Então se fez essa relação entre autista e esquizofrênico, tá? Enfim,
E aí se tem então uma percepção de que o autismo é tratado como um tipo de esquizofrenia. Enfim, como eu disse no começo, essas deficiências, essas características, elas vão se confundir e elas vão aparecer por vários momentos em cada tipo de deficiência, tá? Observem aqui, por exemplo, né, agora falando especialmente do autismo, né, tomando ele ou não como um tipo de esquizofrenia, mas vamos entender agora só sobre o autismo especialmente. Primeiro, gente, ele afeta cerca de 4 a 10, né, pessoas em cada 10 mil, né? Então é um número relativamente alto. Pensem aí, no mínimo 40%, tá? A cada 10 mil pessoas. A maior incidência, né, é em meninos, né, em pessoas do sexo masculino. Quando comparados a do sexo feminino, é 4 por 1 a diferença. Ou seja, a incidência em meninas é de 25% em relação aos meninos, tá? Aproximadamente 75% das pessoas com autismo possuem também um outro tipo de deficiência mental, tá? Então o autismo ele pode ser associado a isso. E aí a gente entra naquela ideia, né, da multideficiência, né, que tem várias deficiências, 2 ou mais, né, simultaneamente no mesmo sujeito. Tá legal? Além disso, o autismo, né, ele pode ser explicado a partir de formas diferentes, de níveis diferentes, né? O primeiro deles a gente chama de biológico, causado aqui por lesões no cérebro, né? São várias, né, as suas causas, né? E são de aproximadamente 25 a 40% dos casos, e são ligados a outras síndromes também, tá? Sintomático, que aí a gente consegue identificar os comportamentos, e pode ser cognitivo também, né? Que é como funciona a sua percepção e interpretação. Então, a partir da verificação dos comportamentos, né, que é o nível sintomático, e da verificação de como ele enxerga as coisas, como ele vê o mundo, como ele entende as coisas, é possível identificar o autismo, tá? Que aí é a partir da perspectiva cognitiva que a gente chama. E o autismo ele tem então características específicas. E o primeiro desses comportamentos, desses sintomas, né, pensando no nível sintomático, é o relacionamento social, né? Então, lá, a pessoa autista, né, ela não mantém o contato visual, né, ela não olha para você, especialmente nos olhos, tá? Dificilmente. Ela resiste ao contato físico também. Então, não olhar diretamente para o sujeito e resistir ao contato físico, não gostar de abraçar e tudo mais, é considerado um comportamento autista, né? E aí vocês vão começar a brincar com isso. É interessante observar que às vezes nós temos alguns comportamentos autistas, tá? Isso é bacana de se pensar, tá? Outra coisa, o relacionamento social, né? Ela não se mistura com outras crianças, tá? E age como se fosse surdo, um autista, né? Eu tive um autista, especialmente, tenho ainda na escola, mas tive um garotinho na educação infantil, né? Nas aulas de educação física, que eu podia chamar ele à vontade, atrair ele com algum brinquedo. Ele só chegava perto, só vinha se ele tivesse algum interesse, né, específico ali em algum objeto que eu estaria segurando, atraiu ele e tudo mais. Mas podia chamar ele à vontade, né, que ele fingia, ele fala, é como se ele fosse surdo, né, ele fingia que simplesmente não estava ouvindo, tá? Então, a dificuldade de estabelecer relações, né, o contato, né, a socialização dele é um dos sintomas mais comuns, né? E essa falta de reciprocidade, que é quando nós nos comunicamos com ele e ele não devolver a informação, isso também é característica do autista, tá? Além disso,
ele costuma, né, o sujeito autista costuma usar as pessoas como ferramentas, né, no sentido de quando ele quer alguma coisa, ele pega alguma pessoa mais alta de repente e vai lá e faz alguém fazer aquilo por ele, pegar o objeto, por exemplo, para ele, aquele objeto que ele estava querendo e não estava alcançando, tá? Então ele usa as pessoas como ferramentas, tá? Aqueles nos autistas que falam, né, eles têm uma dificuldade muito grande em começar ou manter uma conversa, tá? Uma fala. Como eu disse, é realmente a falha da realmente a falha da socialização, né, que é a principal característica do autista. Quando ele fala, né, o timbre, a entonação, o ritmo, né, podem ser diferentes também, anormais, tá? Enfim, e a comunicação então ela apresenta um atraso ou ela simplesmente não aparece, né, ela é ausente, tá? E o autista ele resiste ao aprendizado, tá? Por muitas vezes o sujeito autista também apresenta um comportamento agressivo, tá? Então ele resiste ao aprendizado. Esse aparato, a comunicação, né, também vem carregada de características específicas, como por exemplo, né, vou citar duas aqui. A primeira delas é a repetição de palavras, frases ou comerciais, e eles falam sempre a mesma coisa, né, o que ouviram na televisão, o que viram, e ficam repetindo, isso é normal do autista, tá? A ausência dos jogos de faz de conta, né, o sujeito autista não brinca que o papel é uma boneca ou que a régua é um avião, não, ele não faz isso, tá? Ele não tem essa característica que é comum, na verdade, entre as crianças, tá? Além disso, né, é um comportamento, né, do autista ser indiferente, arredio, né, como já foi dito, na verdade. Ele segura, né, ele se apega também aos objetos, né, de uma forma não apropriada, tá? Isso é comum, né? Ele se apega bastante a determinados objetos. Resiste a mudanças de rotina, então aí vai uma dica importante para pessoas que trabalham com autistas, né, ou que têm autistas dentro da sala de aula. A pré-determinação, a definição de uma rotina antes de iniciar a aula, antes de iniciar a atividade, é super importante, tá? Eu geralmente, por exemplo, né, costumo iniciar a aula dentro da sala de aula, onde eu faço a chamada toda aula, toda vez, registro o conteúdo no diário de classe. Então, todo mundo, independente de ser autista ou não, sabem que existe aquela rotina. A partir daí eu explico a atividade e aquilo que vai ser realizado na aula de educação física, seja ela predominantemente prática ou predominantemente teórica. Se eu vou usar a quadro ou algo assim, eu explico para eles quais atividades nós vamos fazer naquele momento, naquela aula, tá? E então a gente segue uma rotina, né? E eles sabem que 5 minutos antes de bater o sinal para troca de aula, eu permito que eles tomem água, passem no banheiro, né, e depois subam para a sala novamente. Então existe uma rotina, existe uma sequência que cada professor estabelece. Eu não sei, às vezes você gosta de começar a aula com um alongamento, né, as crianças vão começar a entender que existe essa sequência, né, e que você sempre realiza essa sequência. E para os autistas isso é especialmente importante, porque eles vão saber que cada coisa tem o seu momento, tem a sua hora, tá? O autista também não demonstra medo, né, aos perigos, né, e isso é um perigo, tá? Porque nós temos que observar isso, nos preocupar, né? Geralmente as quadras, né, onde nós atuamos nas escolas, tem lá aquelas estruturas de ferro, né, que cobrem, né, o ginásio, a quadra, e essas estruturas de ferro, elas geralmente são praticamente uma escada, né? E para uma criança autista subir ali, começar a subir cada vez mais alto, não é muito difícil isso acontecer, tá? Uma vantagem que nós temos é que o sujeito autista ele tem fascinação por movimento, né?
E é tanta fascinação que eu tive eu conheci uma garotinha, né, quando eu trabalhava na APAE, que ela chegava na sala de aula, né, ela já tinha um colchãozinho que ficava encostado na parede assim, e ela já chegava na sala de aula e deitava no colchão. E ela se deitava no colchão e ficava girando o corpo. Então ela girava de um lado para o outro, girava de um lado para o outro, e ela ficava batendo na parede. Ela tinha necessidade de ficar batendo alguma parte do corpo na parede. Quando ela girava, ela batia na parede. E não tinha o que eu fizesse que tirasse a garotinha de lá, que atraísse a atenção dela para ela realizar alguma coisa na aula de educação física, que fosse uma cambalhota, uma brincadeira, enfim. E um dia eu resolvi colocar música na sala de aula mesmo. E quando eu coloquei a música, Giovana é o nome dela, a Giovana levantou daquele colchonete, segurou nas minhas mãos e começou a saltar e girar, né, como se fosse uma brincadeira de roda. E aí eu descobri naquele dia que a música fazia ela se movimentar, fazia ela se atentar, por exemplo, ao que eu estava fazendo, né, a dar uma atenção, né, para mim, por exemplo. Tá? Então é bacana de se testar as coisas e ir observando. Tá? E para se testar as coisas e observar isso tudo, é preciso que se tenha um conhecimento mínimo, pessoal, sobre as características da deficiência. Tá? Bom, além disso, né, é comportamento das crianças com autismo, das pessoas com autismo, ter uma faixa restrita de interesse. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês ainda nessa aula, para vocês observarem que o ponto de vista, né, a visão, né, a percepção do autista sobre o ambiente e sobre os objetos, ela é diferente de uma pessoa que não é autista, tá? E ela se preocupa, na verdade, com partes dos objetos, tá? É isso que eu vou mostrar para vocês depois. O autismo, ele tem uma relação, por exemplo, com o cerebelo. Quando a gente fala na morfologia, no formato do cérebro, vocês vão ver aqui no próximo slide, olha, olha que legal, o autista com hiperplasia, isso pode acontecer, né? O sujeito tem essa parte do cerebelo aumentada, porque hiperplasia significa aumento do número de células, ou seja, né, ele se torna maior porque o número de células, né, que compõem essa parte do cerebelo aumentou, né, elas se reproduziram mais do que o normal. Tá? Aí tem o cerebelo normal, que tem um tamanho menor do que o do autista com hiperplasia, e tem o autismo, que é o contrário, que essa parte do cerebelo ela não se desenvolve tanto, né? Ela tem uma hipoplasia, ela não tem o número de células normais, ela tem menos células. Tá? Bom, e uma das coisas que nós devemos entender também, né, em relação ao autista, é que geralmente ele vem associado a outros tipos de comportamento. Por exemplo, olha, foi encontrada epilepsia em 218 casos de autismo infantil, né, em pessoas, né, que tinham de 8 meses a 17 anos de idade. Então é comum, né, talvez não seja a maioria, né, como mostra aqui esse estudo, né, 39, né, 18% apresentou epilepsia, né? A maioria não, 82%. No entanto, pode acontecer, tá? 39% não é pouca coisa. Aliás, 18% não são poucos, né? É quase um quarto, um quinto aí da população, né, autista, tá bom? O comportamento, né, do autista também pode vir associado a comportamentos de outras deficiências, como por exemplo do síndrome de Down, né? Há pessoas, olha lá, sujeitos com síndrome de Down que, olha lá, 15% apresentou, né, comportamentos do transtorno do espectro autista. Olha que interessante isso, né? As deficiências elas vão misturando em termos de características, é por isso que fica difícil o diagnóstico. Outro ponto é que o cérebro do sujeito autista também ele será menor, ele tem
uma atrofia, né, do sistema nervoso central, né, ou uma degeneração também, né, ou às vezes nasce mesmo com o cérebro menor, tá? E aí isso é o que a gente chama do fenótipo, né, autista. Ele tem essa característica. Observem aqui o espaço escuro nas imagens, tá? Aqui o espaço escuro, aqui também o espaço escuro. Isso aí é onde não foi formado o cérebro, tá? Uma coisa importante que eu não comentei aqui com vocês é que durante as aulas de educação física, por exemplo, nós precisamos considerar, né, que a relevância, né, de se identificar as características do sujeito. Eu falo sempre para mim, né, por mim, né, nas aulas de educação física, quando eu estou na escola, para mim não importa se o sujeito é autista, se o sujeito é deficiente físico, né, se ele precisa de uma cadeira de rodas para se locomover, não importa se ele é um deficiente intelectual. Às vezes eu prefiro nem saber que existe aquilo naquelas salas de aula. Porque quando alguém me fala que tem um autista numa sala de aula, é natural que eu me prepare para aquilo, que eu me prepare para um comportamento diferente, né? E na verdade não é isso. Na verdade é uma brincadeira, né, que acho que nós temos que fazer com todos os alunos, não só com pessoas com deficiência, que é identificar as suas capacidades, identificar o nível de aprendizagem que eles se encontram, e aí, como professor, promover situações didáticas para que ele avance em relação a esse nível. Ponto final. Tá? Para mim não depende muito de um diagnóstico preciso da psicologia. Tá? É lógico que o diagnóstico me dá... apareceu lá um diagnóstico, o sujeito é autista. Então, eu sei quais são as características do autista, então eu espero que ele tenha essas características. No entanto, pode ser que eu identifique que ele não tem tanto essas características afloradas, né? Talvez ele tenha uma dificuldade de estabelecer relações pessoais, mas não é tanto assim, né? Olha, eu tenho dois irmãos gêmeos no primeiro ano, primeira série do ensino médio na minha escola esse ano, tá? Autistas. E são autistas que conversam, tá? São autistas que se comunicam, né? Eles têm lá o mundinho deles e tal, eles ficam um pouco separados, mas eles têm um mínimo, né, de relações sociais, especialmente comigo como professor. Nossa, eu posso encostar ali e conversar horas com eles, tá? Então existem níveis, graus de autismo. Agora, se eu só tomar para mim que tem dois autistas lá na primeira série B, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Olha como muda a percepção. Então eu tenho que entrar na sala de aula e identificar quais são as características dos meus alunos, tá? Especialmente esses que são pessoas com deficiência, tá? Olha lá, irmãos de pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista, né, tem também uma chance de 2 a 8% a mais, né, são grupos de risco. Prematuros extremos têm de 10 a 20% chances de também serem autistas, tá? E para identificar o autismo, pessoal, existe um questionário, né, chamado MCHAT. É um questionário para rastrear essas características, tá? Não cabe a nós, professores, né, eu estou mostrando aqui para vocês só, mas não cabe a nós, profissionais da aprendizagem, muito menos os profissionais da educação física, aplicar esses questionários. Quem aplica isso é o profissional da área de psicologia, né? E aí o sujeito, né, ele vai responder um questionário, né, onde nós vamos ter notas, né, nós vamos ter números que vão classificar as respostas do sujeito, né? Como por exemplo, olha lá, seu filho já usou o dedo indicador dele para apontar, para indicar interesse, né, em algo, sim ou não? São questionários simples, é só colocar sim ou não. Seu filho alguma vez trouxe objetos para você para lhe mostrar esse objeto, sim ou não? Isso é um questionário que ajuda, né, o profissional da área de psicologia a identificar. O seu filho imita você, né? O seu filho responde quando você chama pelo nome. Se você aponta um brinquedo do outro lado do cômodo, o seu filho olha para ele, sabe? São coisas, né, que
que levam ao sujeito, a pessoa, o psicólogo, a identificar isso, tá? E quando o sujeito é autista, né, a maior parte das respostas serão assim, ó, né, o que está em negrito. Então, o seu filho sorri em resposta ao seu rosto ou ao seu sorriso? Se não, isso é característica autista. Seu filho já apareceu muito sensível ao barulho? Sim, isso é característica autista, tá? É assim que vai sendo identificado o sujeito autista, tá? Pessoal, o sujeito autista, tá? Ele tende a prestar atenção em pontos específicos de alguma imagem. Por exemplo, existe um teste, né? É um teste que tem uma câmera, né, que fica ali capturando a imagem do olho mesmo do sujeito autista. Esse sujeito autista tem que olhar na tela. E essa câmera identifica aonde ele está olhando, né? E o sujeito autista ele vai concentrar o seu olhar, né, em pontos específicos, né, do rosto de uma pessoa, por exemplo. Diferente de uma outra pessoa que vai passear pelo rosto, vai olhar lá em cima, vai olhar aqui embaixo, né? Olha como o autista está muito mais centralizado, né? O olhar, a visão do autista está muito mais centralizada do que do sujeito não autista, tá? Olha lá como o círculo ficou diferente, tá bom? Bom, então, como eu falei para vocês das imagens que eu vou apresentar, né? Dá uma olhada, quando a gente olha isso, né? Obviamente uma pessoa não autista, ela olha uma janela, né? Ela enxerga uma janela, né? Ela enxerga a imagem toda, ela enxerga o visual todo. Um autista, ele vai ver só o quadrado da janela, né? Isso é interessante, ele fixa um ponto, ele enxerga a parte do desenho, ele não faz a construção toda da imagem, tá? Uma geladeira como essa, por exemplo, aberta e cheia de coisas, né? Cheia de elementos ou alimentos. Quando o autista olha, ele vai ver só a partezinha aqui, ó, né? Sei lá se é um alface, o que é isso daí, tá? Mas ele vai olhar um elemento, né? Uma parte disso. Da mesma forma, um quarto, né, cheio de elementos, né, ele se atrai por alguma coisa, o abajur, por exemplo. E o autista costuma usar as coisas, né, costuma entender as coisas, entender as frases, né, ao pé da letra. Então, se você disser para um autista, um sujeito autista, que você entrou pelo cano, né, ele vai entender isso, ele vai entender que você entrou pelo cano, e não que você supostamente está numa fria, né, que você tem algum problema para resolver e tudo mais, né? Entrou pelo cano, ele vai imaginar isso, que você entrou pelo cano, tá? Então, é fácil diagnosticar autismo? Não, não é fácil, pessoal, não é fácil, tá? Nem é a nossa função, né? Mas vai se confundir aí, né, com Asperger, né? E olha que interessante, essa sigla aqui, ó, ela se chama assim, ó, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. Olha só como as coisas são extremamente indefinidas. Nós não sabemos de fato o que caracteriza, né, exatamente, né, o autismo, o Asperger, enfim. E aí fala-se então em transtornos do espectro autista, né? Os três aí, né, estão envoltos numa série de comportamentos, numa série de características que eu vim apresentando para vocês até aqui, para que se tenha essa definição, né? E na verdade é uma definição que não é possível. Então eu sempre falo que, né, nós precisamos nas aulas de educação física identificar as características, né, dos nossos alunos, independente de serem pessoas com deficiência ou não. Precisamos identificar as características, né? Como ele interage socialmente, como é que ele se comunica, como ele é capaz de se comunicar, o quanto ele consegue se comunicar,
né? Qual é o comportamento dele em relação às atividades. Ele aprende, ele não aprende, ele tem dificuldade, ele participa das aulas, ele participa do jogo, ele pega a bola ou ele fica escondido, o que ele faz, né? Essas características nós conseguimos ir identificando à medida que nós vamos trabalhando com essas pessoas, com essas crianças, tá? E é a partir disso que nós vamos fazer o nosso desenho, que nós vamos fazer a nossa... organizar as nossas aulas de educação física, levando em conta cada uma dessas características que tem o nosso aluno, né? Então não adianta, tá? Nós falamos aqui sobre características do sujeito autista. No entanto, é preciso que se conviva com esse sujeito autista para que você identifique as características dele e possa desenvolver um trabalho inclusivo em relação a ele. Caso contrário, não tem como planejar nada, tá? Nenhum autista é igual ao outro. Inclusive, volto a dizer, ninguém é igual a ninguém, né? O normal na nossa sociedade é a diferença, tá? Então, nós precisamos... a educação física inclusiva é isso, ela trabalha com a diferença, tá legal? Pessoal, quero deixar aqui um grande abraço, espero que vocês tenham compreendido até aqui, né? Os próximos passos aí das nossas aulas, eu vou falar um pouquinho sobre síndrome de Down, tá? E depois nós vamos fazer análises de ações, de trabalhos pedagógicos na área da educação física, para discutir, né, um pouquinho, para saber um pouquinho se elas são inclusivas ou não. Se elas forem inclusivas, por que são inclusivas? E se elas não forem inclusivas, por que não são inclusivas? E como elas poderiam melhorar nesse aspecto. Tá bom? Do mais, desejo aí um grande abraço, né? Por enquanto é só e até a próxima aula. Tchau, tchau.